Bom, então a aula de hoje, vamos começar agora, acho que vai entrar mais... Ai, meu Deus, não, tá certo. É porque eu coloquei para gravar aqui, pessoal, desculpa. Deixa eu ir lá, então. Eu abri aqui, fica mais fácil. Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Sim. Tá. Beleza. Então, vamos lembrar um pouquinho, tá? Só. Nossa. Aqui que eu vou ficar. Beleza. Nossa, não sei o que está acontecendo aqui hoje, eu estou meio... Desculpa, pessoal, só um minutinho, tá? Só vou organizar isso aqui. Vou apresentar. Agora sim, pronto. Aí estava sumindo a tela, eu não estava vendo vocês aqui. Pronto. Todo mundo tá... vocês estão vendo outra tela, caramba. Aí, tá vendo? Oh, meu Deus do céu, esse Meet. Deixa eu puxar aqui de novo. Pronto. Agora sim, vocês estão vendo a tela certa. Deixa eu aumentar a tela. Perfeito. Agora todo mundo está vendo, né? Vou aqui. Prontinho. Vamos lá, então. Tá. A gente vai falar sobre o agregado humano, alguns chamam de agregado espiritual, agregado perispiritual, enfim. Né? Eu vou chamar de agregado humano porque ele tem a ver com toda a nossa construção. Né? Então, eu vou parafrasear, vou utilizar esse termo de Coutinho, né? que é um autor que fala também sobre apometria, muito bom. Na verdade, tem um livro dele disponível lá dentro do Classroom para vocês, tá? Quem quiser. Fala sobre as personalidades múltiplas, subpersonalidade, a gente vai estudar tudo isso aqui. E, deixa eu... Então, o que seria o agregado humano, né? Ele parte do princípio do espírito, né? Então, você tem os corpos espirituais, corpo espiritual, búdico, átmico, o mental superior, né? E mental inferior. Você tem ali, alguns chamam de corpo intermediário, que seria o corpo astral, e o corpo astral é dividido por superior e inferior também, porque ele se divide em emoções e sentimentos, tá? Então, gravem isso, tá bom? E você vai ter o duplo etérico, que faz parte do plano físico, tá bom? Que está conectado ao corpo denso, que seria o corpo físico. Elas são nomenclaturas um pouco diferentes que eu posso falar aqui, às vezes, tá? E vocês me perguntem, tá? Se não entender, tá bom? Não tem problema, vou tentar falar mais dentro da linha padrão possível, tá? Então, o espírito é a individualidade do ser. Ele carrega todo o acervo de conhecimentos adquiridos através de múltiplas personalidades. Então, a gente fala do homem centenário, por quê? Porque o homem, ele é dividido, o ser humano, ele é dividido em 7, né? Em 7 partes, que nós conhecemos, né? Para, a partir daí, ele começar a sua essência e seu nível crístico, né, de evolução. Então, a partir do corpo átmico, quando se desprende todos os outros corpos, né, o duplo etérico que desintegra, o corpo astral e o corpo mental inferior, que retorna ao corpo, ao corpo espiritual, né, a partir daí você inicia sua ascensão. Tá? Então, hoje o que a gente está fazendo é tentando resolver esse problema do corpo astral, tá? De emoções, de orgulho, de tudo que nós ficamos presos e que a gente está tentando resolver para se libertar de tudo isso para poder subir, tá bom? Que seria o espírito puro, né? Como é conhecido no espiritismo. Somos formados por como leque, conectados por cordões energéticos. Mais para frente, vou mostrar para vocês como funcionam esses cordões energéticos, tá? Cada chakra
cada corpo, na verdade, ele é conectado pelos chakras, por esses cordões, tá? Então, um está conectado no outro, assim. Então, o corpo físico está conectado no duplo etérico, está conectado no astral, está conectado no corpo mental inferior, está conectado no corpo mental superior, está conectado no búdico, está conectado no ático. Então, nós estamos conectados em tudo isso. Enquanto a gente vive aqui, nós estamos vivendo ao mesmo tempo dentro dos outros corpos sutis, tá? Então, e lá existem situações que precisam ser resolvidas, que estão em looping automático e que estão presas dentro desses corpos, tá? Meio complexo, pessoal, mas a gente chega lá. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, do eu superior, que seria a individualidade. Aqui nós temos o que seria o corpo átmico, né? Aí o corpo búdico, o corpo causal, que seria o mental superior. Nós temos o eu inferior, que daí é a personalidade, a base da personalidade, onde se constrói toda a nossa personalidade, nós como personalidade, tá? Lembre-se sempre disso, nós somos uma personalidade do corpo espiritual. Então, essa personalidade, ela vem, ela reencarna, tá? Ela é construída através do corpo astral, né? Por exemplo, você vem aqui, só explicando como é feita a reencarnação. Nós viemos aqui, aí nós temos uma experiência e tal, e nós voltamos, né, desencarnamos, e nós temos essa figura, a figura atual que a gente está vivendo hoje, certo? Certo? Aí nós ficamos com essa figura atual. Quando nós vamos reencarnar, a gente, a gente plasma, nosso corpo espiritual, ele plasma uma nova figura, com o que nós temos de benefício, com todo o agregado que a gente já construiu de conhecimento lá atrás, e mais, principalmente, as doenças e situações que nós precisamos resolver, entendeu? Então, é colocado tudo isso, aí quando é gerada a fecundação, esse corpo astral, ele já está construído, entendeu? Então, a fecundação, ela vai fazer uma cópia desse corpo astral que já está construído. Entendeu? Então, nós somos todo esse agregado, para vocês verem, para chegar no corpo físico, aí, a partir daí, essa nova personalidade daqui, ela começa a ter uma nova vivência, entendeu? Aí, o que acontece? Nós temos todas aquelas questões que nós estamos presos das encarnações passadas, então tem vícios, tem, às vezes, uma situação muito forte de orgulho, ou de... Sim, enfim, preso a situações, né? Só um minutinho, já te dou a palavra. Aí, e nisso você... Então, a pessoa começa a ter esses sentimentos e não sabe por quê. Uma personalidade que está vivendo aqui é nova, mas ela tem todo o histórico lá atrás, entendeu? Então, está presa a tudo isso. Todas essas situações de outras personalidades, de outros níveis que a gente vai falar aqui para frente, ó. Fala, Vonei. O áudio está fechado. Não estou te ouvindo, tá? Tá com o microfone fechado. Ah, desculpa. Esse processo, desculpa, eu não vou te interromper, vou ser bem rápido, tá? Esse processo que já está se referindo é o processo de vinda do mundo dos desencarnados para os encarnados. Está claro isso para mim, ok? Isso. Só que eu quero saber o seguinte, isso sempre me deu muita curiosidade. Quando você passa de encarnado para desencarnado, você tem inúmeras fases na vida, mas vamos supor que você já morra bem velhinho. Quando você vai lá para cima, a sua imagem é a imagem de um velhinho, de um moço, de um rapaz, é alguma coisa independente da sua trajetória de vida na Terra. Você pode me dizer alguma coisa sobre isso ou não? Ou se eu estou sendo inoportuno, falamos outra hora. Não, tudo bem. Quando você tentar ser breve assim na explicação, quando você desencarna,
você desencarna com a sua cópia aqui, principalmente o seu duplo etérico, né, está conectado, né, ainda e tal, e eles vai desfragmentando aos poucos, né, mas o seu corpo astral, ele só, principalmente quando você não tem consciência, e você fica vivendo com aquela figura ali. Agora, quando você já desencarnou, você tem consciência, você está em trabalho, por exemplo, um preto velho, por exemplo, às vezes, ele se apresenta em certos lugares como um preto velho, porque é uma imagem de que ele viveu de uma época, mas ele apresenta daquela forma para que as pessoas, ele plasma aquela forma para que as pessoas se sintam mais confortáveis, entendeu? Durante o trabalho. Uhum. E aí, ou como ele também pode plasmar um mago branco que ele foi em outra época. Entendeu? Depende muito da situação. Então, a gente tem esse poder, porque a gente pode plasmar a personalidade que a gente já viveu. Entendeu? Porque nós, verdadeiramente, nós somos um corpo espiritual. Sabe? E esse corpo espiritual, ele está gerando essas personalidades que estão vivendo aqui nesse momento. Entendeu? Então, Entendi, obrigado. Desculpe por interromper, desculpe, mas é que é uma curiosidade grande que eu tinha, tá? Faz muito sentido em relação ao que eu estou falando, não se preocupa não. Tá bom, ok. A gente sempre tem que pensar, que, aqui ó, tem até um negocinho para mostrar para vocês. A gente aqui, ó. Então, nós somos esse corpo espiritual que está aqui em cima, ó. Tá? Aqui embaixo está o corpo físico, entendeu? Mas está tudo conectado, ó, mas cada um é independente, né? Mas tudo conectado pelos cordões, digamos, né? E só que nós somos dessa consciência que está aqui em cima, tá? E isso aqui é uma personalidade dessa consciência que está aqui em cima, tá bom? Preciso que vocês compreendam isso, tá? Vamos lá. Corpos são recipientes com seus conteúdos que são níveis, subníveis, memórias, personalidades físicas, subpersonalidades e personalidades múltiplas. Boa noite, Grace. Aqui, eu coloquei aqui um pouquinho dos corpos para... Tem até uma visão meio esotérica, tá? Mas só para vocês entenderem a divisão aqui. Lá do plano divino, por exemplo, nós temos o Atman, né? Corpo Atman, que seria o cósmico, o eu cósmico, o espírito puro, como é chamado no espiritismo, né? Seria um princípio fundamental coordenando todo o agregado celular físico, os corpos intermediários, espirituais e suas ligações com o plano divino. Entenderam? É isso aqui, ó. Entendeu? É o princípio fundamental, ele está lá em cima. Tá? Assim, de uma forma exemplificando só, de uma forma exemplar, tá? Ele está lá em cima, tá? E nós estamos aqui, ó, personalidade. Entendeu? Então, ele coordena tudo isso, todo esse agregado. Dentro do plano espiritual ainda, nós temos o corpo búdico, tá? Que seria a iluminação, como é chamado, né? No budismo, enfim. A consciência sintetizadora, o foco da individualidade do espírito manifestado, síntese criadora. A partir daí que a gente cria... Você já ouviu falar em cocriação, aquela coisa toda? Então, a manifestação é na parte daí, tá? Mental superior. Faltou um acento ali, né? Inteligência que modela a estrutura dos outros corpos inferiores a ela. O mental superior, ele funciona para estruturar e modelar o corpo astral, os corpos intermediários, até chegar no corpo físico, corpo dele, né? O mental inferior seria a alma das percepções simples, o pensamento concreto. Então, ele já está próximo já do corpo astral, né? Das nossas emoções, do que a gente pensa, nossos desejos, tá bom? É o mental inferior. O corpo astral seria a alma animal, instintiva, ligado às nossas emoções e sentimentos também, tá bom? Então, ele está ligado ao chakra aqui do umbilical, tá? O chakra básico, a raiz, tá? E também ao esplênico ali, tá bom? Ele está ligado a todas essas situações. Quando você sente, por exemplo, você está em você está sentindo, por exemplo, nervosismo, enfim, coisas do tipo assim, que você sente dor de barriga, por exemplo, você teve um estresse muito forte, né?
E você, aí dá disfunção, né, intestinal, dor de barriga, dores aqui enfim, toda essa região aqui digestiva, você está relacionada ao corpo astral, está relacionada a uma emoção, entendeu? Então, está relacionado a esse corpo, tá bom? O duplo etérico é a colinha, né? Falando de uma forma mais simples, mas ele é que gera a vitalidade do nosso corpo físico, tá? Ele que coordena tudo, assim, ele que faz a distribuição. Nossa, desculpa os erros ali de digitação, tá? Então, agora que eu vi. Mas distribuição a todas as células, ele que gera que traz, né, que faz essa conexão do prana, também irritabilidade nervosa que vem do corpo astral, né? Então, ele é tudo coordenado por esse corpo. Quando você quer fazer algum tratamento físico, a limpeza de miasmas e tudo mais, assim, você vai fazer no duplo etérico, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você tem dor, tô com dor nas costas, dor no braço, que nem a Celeste falou, né? Tô com... o que você tinha, Celeste? Esqueci. Era dor de cabeça? E... O meu foi... Você tinha tosse, entendeu? Então, você começa, quando ela ativa esse ponto, ela está mexendo lá no duplo etérico, entendeu? Então, fazendo uma primeira limpeza. Quando você faz cromoterapia, você está trabalhando ali em cima do duplo etérico, né, e fazendo toda a limpeza dentro do duplo etérico. Aí ele se aproxima através dele, que passado para o nosso corpo físico, tá? E o próximo seria o corpo físico, eu não coloquei aqui, mas seria o corpo físico que a gente já conhece, né? Que são enfim, é o corpo físico, tá? Essa massa, o invólucro, né? Eu chamo muito, eu falo que nós somos somos astronautas, e isso aqui seria a nossa veste do astronauta, entendeu? Nossa vestimenta, sabe? De proteção, para que a gente possa navegar e desbravar aqui novos rumos, novos lugares, né? E, enfim, agora nós entramos, deixa eu dar uma olhadinha no horário aqui, 2021, tá? Agora nós entramos na parte de níveis, tá? O que são níveis? São partes setenárias, ó, guarda essa palavra, setenárias, 7, tá? Representa 7, de cada corpo e contém as informações de encarnações passadas, com maior ou menor grau de consciência e potencialidade. Tá bom? Setenário, 7, ele está conectado aos 7 corpos, tá bom? Aos 7 corpos que eu acabei de falar lá, tá? Então, esses são níveis de consciência, e eles possuem registro de traumas ou situações boas ou ruins, registro da sua consciência passada, tá? Podem ser chamados de personas, máscaras, papéis, fachadas, visões. Alguns chamam de personalidades também, ou personalidades dissonantes, tá? Mas, enfim, são muitos nomes para a mesma coisa, tá? Vamos chamar de níveis nesse momento. São verdadeiros bancos de dados, onde se encontram os registros das existências transatas, positivas ou negativas, em formas de reflexos condicionados e incondicionados. Tá? Então, por exemplo, você teve uma situação numa encarnação passada que te afetou muito emocionalmente, sabe? Por exemplo, por irritabilidade, por raiva, por angústia, tá? Onde que ele vai estar conectado? Que corpo que vai estar conectado esse nível? Quem pode me dizer? No astral, que você falou no corpo astral, né? Isso, agora, no corpo. Deixa eu só entender que minha casa acabou a energia e tem hora que falha, que você fala. Esses níveis é como se cada corpo nosso, que são 7, né, que você explicou, esses níveis estão acoplados nesses corpos, pode estar acoplado em um desses corpos, dependendo do trauma. Como que... Não entendi essa parte, perdão. Você pode só explicar melhor? Não só podem, como estão. Eles sempre estão acoplados a esses corpos. Eu vou ilustrar para vocês já na frente aqui, tá bom? Esse último que você falou, Fred, né, no cérebro?
Oi? Só um momentinho, só deixa eu terminar aqui, aí eu abro pergunta, tá, pessoal? Tem uma certa consciência de si mesmos e de suas possibilidades. São um extrato de personalidades ainda apegadas à existência que viveram. Tá? Então, seriam formas conscientes, tá? De uma reencarnação passada, de várias reencarnações passadas, vivendo situações. Tá? Ou eles estão completamente conscientes e estão com, por exemplo, ou com muita raiva da personalidade que está vivendo aqui agora, ou eles estão completamente conscientes e estão muito de acordo com a personalidade que está vivendo aqui agora, e estão tão conscientes que eles vivem de forma independente e trabalham junto com essa personalidade. Às vezes, o que a gente chama de mentores, de guias e tal, são muitas vezes personalidades, são níveis de consciências nossos de encarnações passadas, que evoluíram de tal forma e conseguiram se libertar de toda a prisão da matéria e tudo mais, que eles vivem independente, eles vivem como se fossem um espírito novo. Tá? E geram consciência e conseguem nos auxiliar. Tá bom? Tá, vamos lá. E quando apegados em aspectos negativos de encarnações passadas, ou em momentos traumáticos vividos durante essas encarnações, podem gerar distúrbios de variada ordem. Há muitos distúrbios que vêm acontecendo em nossa sociedade nesse momento, elas vêm de situações passadas, desses níveis de consciência que eles estão vivendo. E, às vezes, quando eles estão inconscientes, eles ficam vivendo, por exemplo, com uma dor, eles não entendem que eles estão presos a uma personalidade, eles não entendem que eles estão conectados. Então, eles ficam gerando aquela dor, aquela raiva e tal, tentando se desprender, aquela mágoa, e isso tudo passa para a gente aqui. Tá? Tudo a gente vai sentir nos corpos astrais, que vem passar para o físico. Entendeu? Às vezes você tem uma angústia do nada e não sabe por quê. Uma irritabilidade que você não consegue entender como resolver, sabe? Uma falta de... uma hipertensão, uma hiperatividade, falta de foco e tudo mais. Isso é relacionado a questões passadas, né? Traumáticas que estão conectadas a esses níveis de consciência, tá? São registros arquivados na memória integral do espírito imortal. Então, o espírito imortal está lá em cima, ele tem todos esses registros. Aí eles estão arquivados, que a gente chama de registros acásticos, né, e tudo mais. Subníveis. São divisões centenárias de cada nível, resquícios das personalidades vividas e não diluídas, ou integradas totalmente às individualidades, carregados de informação residuais, referentes às experiências realizadas e vividas em existências passadas mais antigas. Tá? Esses subníveis, eles são... deixa eu mostrar aqui, para vocês entenderem. Eles são... Aqui, ó. Não, perdão. Aqui, pronto. Agora vocês vão conseguir entender um pouco mais. Depois eu volto lá. Você tem aqui, ó, por exemplo, só representando, né, um corpo, tá? Aqui exemplificando é o corpo astral, e nós teríamos 7 níveis de consciência dentro desse corpo astral, tá? E dentro desse corpo astral são gerados 7 subníveis, tá? Que afetam cada nível de consciência desse aqui. Então, ou seja, é uma teia que vai sendo gerada. E cada situação dessa, ela pode estar conectada a uma situação exterior, conectada com outra pessoa. Por exemplo, quando você vem assim, em desobsessão lá, quando aparece um espírito e fala, ele me matou, não sei o quê, e ele roubou minha mulher, papá, e então, ele está conectado, ele está vendo, na verdade, nos sons, olha, ele está vendo essa consciência aqui, né? Então, ele está vivendo num looping, e ele está preso a essa consciência, ele olha para a gente e vê aquela consciência ali, sabe? Então, essa personalidade, essa persona, né? E, enfim, aí são 7 níveis conectados a cada nível, né? E dentro desses níveis, subníveis, geram o que a gente chama de personalidades múltiplas, que são personalidades do passado, tá? Que ficam vivendo em looping, tá? Que ficam presas em looping com raiva, com ódio e tudo mais. E muitas vezes essas personalidades, quando nós
vamos encanar, é feito ali de uma forma simples assim de explicar, né? Ela é feita um agrupamento ali, todo mundo conversa, fala, beleza, tal, foi gerada essa personalidade, vamos lá, né? Feito um acordo. Mas quando ela chega aqui, e é a personalidade nova e começa a trabalhar aqui, as outras não gostam muito, às vezes, entendeu? Algumas não gostam, sabe aquela coisa de condomínio, sabe? Então, você vai ter uma assembleia lá, e a pessoa, o síndico está falando, daí vem uma e fala, eu não gosto, sim, aí faz de tudo para o síndico sair, sabe? Seria mais ou menos isso aí, entendeu? Então, é feito um agrupamento ali de pessoas para que manipulem essa pessoa para que ela não se dê bem, entendeu? E eles possam ter o controle da situação. Aí acaba essa personalidade, se ela se deixa levar completa, essa personalidade sai como síndico e outro entra. Outra personalidade já existente, ela entra no lugar. Aí é que vem a disfunção, que vem todo o processo de loucura, de tudo mais, de depressão, tudo é baseado nisso, tá? Fala, Cássia. Fred, só pelo que você está falando, essa personalidade múltipla, elas podem entrar em conflito entre si, então. Por exemplo, as minhas personalidades, elas podem entrar em conflito. É Sim. Isso? Podem, Aí você tem que fazer um trabalho para colocar cada uma no seu lugar. Exatamente. Nossa. Aí Sabe o que eu lembrei vai, agora? Um caso, eu não vi a entrevista, mas poderia ser esses casos em que as pessoas dizem que elas são mais de uma pessoa. Entra até, acho que como caso psiquiátrico, e que elas apresentam várias personalidades, ora ela é uma pessoa, ora ela é outra. Teve uma menina que foi no Fantástico, eu não vi a entrevista, mas ela afirmava ter umas 20 personalidades. Jung fala muito disso, né? Sobre as personalidades e tudo, se baseia muito nisso. A gente vai um pouquinho mais fundo, tá? mas é justamente por esse caminho aí, tá? Então, são personalidades que tomam o lugar, sabe, a situação, e elas começam a viver ali, sabe? Às vezes você começa a se portar de uma forma em que você normalmente não se porta, sabe? Porque é uma personalidade que você está deixando entrar, entendeu? Então, por isso que fala muito de reprogramação mental e tudo isso, né, e tal, para você justamente tomar controle dessa personalidade, entendeu? Então, mas elas ficam vivendo Agora faz sentido? Mas não, agora a frase, se a pior luta é consigo mesmo, agora ela fez mais sentido ainda. Bem por aí. Obrigada, Fred. Resolver está dentro da gente. Tá conectado. Lembra que nós somos uma teia, tá, pessoal? Aqui eu não expliquei dessa forma, mas nós somos uma teia. Conectados a vários níveis de consciência, esses níveis são conectados a várias situações, tá? Além da nossa família espiritual, tá? Que não são nossos guias e tudo mais, são uma família espiritual que tem a mesma linha, não linha genética, mas linha espiritual, situações diferentes, personalidades parecidas e tudo mais, sabe? Que ficam vendo, às vezes, está em outro lado, em outro país e tal, e elas estão vendo a mesma situação, assim. Então, é um negócio muito grande. Tá? Mas a gente vai aprender a resolver isso aqui, não se preocupe. Cordões energéticos. Aqui, ó. Para vocês terem, isso aqui é uma exemplificação, tá? Nem todos são ligados assim. O esplênico, por exemplo, aqui ele é ligado ao cardíaco, tá? Umbilical, tá bom? Ele não está aqui, mas para vocês entenderem como é a ligação dos corpos através dos chakras. O que seria um cordão? Tá? O cordão, além de estar ligado com os corpos, nós ligamos também com outras pessoas. Por exemplo, quando você está em um casamento, né? Ou um namoro muito forte lá e tal, de vários anos e tudo mais, e você termina. Quando você está num relacionamento constante, né? Algo que te marca, automaticamente você cria um cordão que se conecta com aquela pessoa, né? Você vai criando essa malha. E esse cordão, conforme o seu relacionamento, conforme tudo que você vive ali, né? Conforme o impacto que te dá, né? Emocionalmente,
ele vai ficando mais grosso ou não. E dependendo se causar muita tristeza, muita raiva, muita angústia, né, ele vai ficando opaco. E esse cordão ele vai te gerando doenças, doenças emocionais e doenças físicas, porque você está conectado e transmitindo energia e recebendo energia da outra pessoa ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo, num casamento, você está num casamento e você se divorciou, você ainda continua conectado com aquela pessoa, sabe? Porque você tinha uma situação para resolver ali, né? E todo o seu afeto e tudo mais, assim, você continua conectado com aquela pessoa. E quando você, um divórcio nunca é fácil, né? Então, o que você vai conectar mais ainda com aquela pessoa? Você vai conectar raiva, né? Um amor não compreendido, sabe? Então, tudo aquilo ali, aquela dor, vocês ficam um passando para o outro. Aí o que é feito dentro da apometria? É feito o corte desses cordões, tá? A eliminação desses cordões. E para que ele retorne para o seu chakra, tá? Principalmente aqui no emocional, aqui, tá? Nessa região aqui, ó, amarelinho ali, umbilical, tá? E ele retorna para lá e ele fique saudável. Aí é feito o tratamento para que ele fique saudável. E isso também acontece de encarnado para desencarnado. E de desencarnado para desencarnado, principalmente a partir dos níveis de consciência. Entendeu? Então, quando chega um espírito obsessor para a gente, ele está conectado com esse cordão no seu nível de consciência lá atrás, entendeu? E aí você faz a resolução, feito a eliminação desses cordões, né? Resolvido ali o problema, tal, você faz a limpeza e você faz a restituição desse corpo, tá? Enfim, desse nível de consciência, ou da personalidade múltipla. Tá bom? Alguma dúvida tem aí? Muitas. A Celeste queria perguntar algo. Peraí, só deixa eu ver aqui. Acho que era por ali, tá? Aí, então, para a gente resolver todas as nossas questões, a gente tem que entender que não é viver da luz, tá, pessoal? Peraí, você quer que eu viva nas trevas? Não é isso que eu estou dizendo, né? Estou dizendo que não adianta você estar olhando para cima toda hora, falando, está tudo bonito, e você está enterrado até o pescoço, entendeu? A gente tem que cavar, tá bom? E para a gente encontrar as nossas sombras e resolver nossas situações que são esses níveis de consciência, essas personalidades múltiplas que estão... muitas vezes elas se tornam obsessoras e muitas vezes elas estão ligadas a outros obsessores, entendeu? Em situações. Aí, como funciona essa personalidade múltipla? Você, por exemplo, você viveu em 1850 e lá nessa época você tinha um amigo e esse amigo tinha uma esposa e tal, e você... criando aqui, né? Você ficou com essa esposa, ele ficou com muita raiva e tal, vocês brigaram e tal, e um acabou matando o outro acidentalmente, né? Criou essa situação. E esse amigo, ele fica preso por um cordão nessa personalidade múltipla, tá bom? E essa cena, ela fica vivendo automaticamente ali, ela fica vivendo em um looping eterno, sabe? Por exemplo, outra situação, uma situação de guerra lá, onde a pessoa está na Segunda Guerra e morreu lá na Segunda Guerra. Ela fica vivendo aquela situação, vendo o seu corpo de tal forma e tal, machucado e tudo mais, e ela fica vivendo aquilo no looping, sabe? É uma personalidade múltipla tua que está presa lá, sabe? Então, é feito o processo de entrada através do desdobramento, né? Vocês lembram que é desdobramento? Desdobramento múltiplo, desdobramento dos corpos e tal. E lá é vasculhado para chegar nessa situação. Então, nós vamos daqui, desdobrados, até aquela situação para resolver lá dentro, lá no local, aquela situação. Então, a gente não vai trazer a pessoa para cá,
o médium incorporar para fazer o trabalho, a não ser que seja muito necessário, que a gente não chama de incorporação, chama ou acoplamento ou choque anímico, né? Choque anímico, o que seria? Ele vai fazer a aproximação no corpo astral, tá? Então, o espírito vem, ele se aproxima do corpo astral, se conecta no corpo astral através dos chakras, principalmente o esplênico, tá? E aí, a partir daí, o médium começa a ver a situação que está ocorrendo com ele, né? Tudo que ele está sentindo, e o médium vai direcionando ele para o local onde ele tem que ir. Só que a gente está fazendo isso lá onde ele está, tá? Lá onde ele está preso, não aqui. Entenderam? Conseguem compreender, pessoal? Por isso, lembra quando a gente faz os exercícios que a gente abre a porta e vai até o local e tal, né? É mais ou menos por ali, tá bom? Então, é feito esse desdobramento tanto dos médios quanto do consulente, da pessoa que está sendo tratada no momento, tá? E, a partir dali, é feito o acesso para chegar nesse local onde é necessário. Entendeu? Mais para frente, eu vou trazer alguns cases, tanto experiências minhas, quanto de livros, do Lacerda e tudo mais, assim, e a gente vai estudar aqui para vocês entenderem mais a fundo assim, como funciona. Tá? Então, não se preocupe que esse assunto ainda vai dar o que falar, que a gente vai falar muito sobre isso, tá bom? Aqui já é outra parte, tá? Bom, agora 10 minutinhos para a gente conversar aí, tá? Hoje eu consegui fazer certinho. Roberto, pessoal, pode perguntar. Fred? Pode falar. Então eu tenho uns negócios meio estranhos, mas eu acho que não sei se está relacionado com o que você está falando aí sobre cordões, né, e sensações, porque é um negócio estranho. Às vezes me dá, assim, uma vontade de chorar, mas eu olho no Cristo e pronto, se deixar eu me esvaio em choro, sem motivo. Aí também outra coisa, quando eu estou indo assim numa Dutra, por exemplo, dirigindo numa Dutra, de repente eu vejo árvores, pode ter flor, pode não ter flor do outro lado, eu paro o carro e já começo a desenhar aquilo e começa sabe, parece que vem de dentro dela não sei explicar para você, e começa a fazer poesia, falar. Escrevo, eu tenho um caderno aí repleto, 2, 3 cadernos, de coisas que eu nem sei de onde que saiu, mas saiu de mim. E agora, conversando, você aí, de repente eu comecei a mexer aqui e me saiu um monte de flor, mas flores bonitas e diferentes, não sei de onde vem. Isso é relativa como é que chama? Coisas antigas. Tá tudo relacionado ao seu nível de consciência, tá? Ou você estava abrindo isso e buscando, sabe, involuntariamente, né? Ou são seus mentores que estão trazendo, amigos espirituais que estão trazendo essa informação para você, sabe? Você se sente mal quando faz isso? Sim. Você sente mal? Não, só quando eu fico olhando no Cristo, assim, me dá uma sensação de choro. Aí eu choro, mas eu não sei porquê, eu não tenho motivo. Mas é uma aproximação assim, de choro mesmo, choro. Sim. Pode estar aberto, isso é bom. Tem que saber exercitar, sabe? Saber trabalhar com situação, sabe? Não, quando vocês perceberem assim, tá me dando sempre se pergunta, tá, pessoal? Tá me dando uma tristeza do nada, assim, poxa, eu tô super bem, de repente começa a ter uma tristeza, sabe? Mentaliza, pode ser mentalizar o Cristo, pode ser mentalizar uma luz, entendeu? E se pergunta, por que eu tô sentindo isso? De onde será que veio isso, sabe? Tenta sempre avaliar, entendeu? Porque muitas vezes, como vocês, acho que todos aqui trabalham com espiritualidade, né? Então, ou pelo menos tem uma grande aproximação, assim. E
E quando você está indo no centro espírita sempre, você está lendo, fazendo evangelho no lar, fazendo tudo, você gera uma luzinha, você vira uma luzinha, né? E essa luzinha, ela fica acesa para pessoas que estão na sombra, no escuro, entendeu? Então, a primeira coisa que a pessoa faz é, poxa, eu vi uma luzinha lá, sabe? Já teve situações, por exemplo, de estar... minha esposa, por exemplo, teve uma vez que ela foi no mercado e voltou para casa e falou, pô, tô sentindo uma coisa e tal, não sei o quê. Daí a gente foi verificar, tinha uma mulher que veio acompanhá-la, porque disse que viu uma luz, né? E ela viu uma luz nela e ela estava precisando de ajuda, entendeu? Então, e a maioria é assim, não vai ser sempre, tem as situações, né, que ficam, por exemplo, níveis de obsessão, né, trevosos, yumbas, né, essa galera que fica criando ferramentas e fica jogando dardo na gente, tem, sabe, coisas desse tipo, que eles geram mecanismos ali e ficam jogando dados energéticos para a gente ficar mal, sabe? Isso acontece, por isso que é necessário fazer limpeza, fazer proteção, tudo mais, sempre, principalmente quando você trabalha muito com isso, né? Ou você está vivendo muito espiritualidade, está lendo muito, tudo mais. Eles não querem que você fique aqui, eles querem que fique aqui para que eles possam te acessar, entendeu? Então, lembra? É nível da onda, sabe? Então, a frequência, se eu estou aqui, eles ficam fazendo de tudo para que você caia, para que eles possam acessar, porque eles só podem entrar por essa porta, não podem entrar por essa, sabe? Mas, então, você tem os dois lados. Só que, na maioria das vezes, é muita gente que está precisando de ajuda, que está com dor, que está sofrendo, entendeu? E eles vêm atrás, eles vêm, às vezes, eles acabam te tomando uma energia, sabe? E muitas pessoas acham ruim, ficam com medo e tal, mas se você entender que você está ali para ajudar, que você é uma luz no fim do túnel para aquelas pessoas, você vai ficar mais calmo, sabe? Fica mais calmo, emana uma energia, chama os amparadores e tudo mais, e eles vêm e resolvem. Tá bom? Não se preocupe com isso, mas sempre avalie, sabe? Sempre avalie seus gatilhos, porque, tipo, eu tive uma raiva, tive uma explosão aqui. Por que eu tive essa explosão? Sabe? Da onde que está vindo isso? Sabe? Onde ele desencadeou? Sabe? Qual foi a causa? Entende? Então, sempre se questiona. Outro exercício legal no seu dia a dia, nossa mente, ela fica tendo conversas, né, com nós mesmos, como se fosse o diabinho e o anjinho, né, o dia inteiro. A gente fica no automático, daí a gente fica com a mente cansada e não sabe por quê, sabe? Então, tentem parar para prestar atenção um pouco nos seus pensamentos, sabe, durante o dia, assim. Pega um dia, pega uma semana para fazer esse exercício e começa a prestar, pô, tô pensando nisso do nada, sabe? E vocês vão ver que somente vai começar, não é para silenciar aquele negócio, não, agora eu vou ficar calmamente silenciado, nunca vai silenciar, mas você vai acalmar sua mente, vai começar a entender, entendeu? E aí você começa a levantar sua vibração, tá? Lembra daquelas frequências que eu mandei lá no grupo e tal? Se mentalizando o amor, mentalizando a compaixão e tal, e vai deixando sua mente mais limpa, mais tranquila, entendeu? Mas as conversas vão acontecendo e você entende o que está acontecendo ali. Se puder, até anota, sabe? Num papel, sabe, algumas palavras estão vindo, assim, para você fazer uma avaliação. Pô, o que está vindo essa palavra? Às vezes vem umas palavras, assim, uns palavrões do nada, sabe? E a gente nem percebe, sabe? Então, prestem atenção nisso, tá? Mais alguém, pessoal, quer perguntar? Em relação aos níveis, subníveis? Nada? Tem uma perguntinha? Vocês querem praticar, né? Vocês estão mal acostumados já. Tá bom. Então, acho que é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui, só ser por tudo. Acho que foi sim. Na próxima, a gente vai entrar nos chakras, tá? Inclusive, eu vou deixar, só falando rapidinho, eu vou deixar já na abertura da próxima aula, essa foi a aula 5, na abertura da aula 6, eu já vou deixar uns materiais lá sobre chakras, e vocês podem ir lendo com calma na semana, tá? Então, tem lá, são vários PDFs falando sobre o chakra básico,
do raiz, do umbilical, falando sobre cada um. Aí eu só não tenho ali, se eu não me engano, sobre o esplênico, porque o esplênico é um intermediário, assim, é muito difícil de achar conteúdo sobre ele. Mas no estudo a gente vai falar, tá bom? Mas eu vou deixar lá e vocês podem ir estudando, tá? Tem muita coisa legal para vocês aprenderem, tá? Então, vamos começar? Vou colocar aqui só. Beleza. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente, tá? A gente vai aproveitar uma situação, tá, que é do Reinaldo, que não está aqui conosco. Ele tá passando mal em casa, tá gripado e tal. E a gente vai se deslocar, tá, mentalmente, tá bom? Até o local, sentindo que a gente está próximo ao Reinaldo, e vamos emanar luz para o Reinaldo, tá bom? Para fazer esse processo hoje. Para começar a aprender um pouco a se desdobrar, um pouco a se deslocar. Ou não tenham medo, não se sintam constrangidos se não sentirem nada, se não der nada, isso não importa. O que importa aqui é sempre mental, sentimento, vontade, tá bom? E intenção. É isso que importa, tá? Sempre lembrando, parte do mental, sempre seu sentimento de amor, com vontade e intenção. E quando nós começarmos os trabalhos em grupo, nós vamos fazer um sorteio, tá, de cada um dos integrantes, tá bom? E a gente vai tirar um nome lá e a gente vai tratar essa pessoa, tá bom? Sempre um de cada vez, ok? Então vamos lá. Respirando profundamente. Nossa consciência em Deus. Uma luz laranjada frente ao nosso coração, frente ao nosso cardíaco. E essa luz, ela pulsa, ela sempre pulsando, sempre em movimento, entrando e saindo do nosso corpo. Saindo. Dentro. E você vai ser preenchido por amor, por compaixão. Agora, com esse amor preenchido por todo o seu corpo, vamos elevando nosso pensamento até o cosmos. Nos vemos no universo. De lá, trazemos um fluido vital que vai gerando dentro de cada casa uma esfera dourada. E essa esfera dourada cresce e se expande por todo o ambiente, fazendo uma cápsula de proteção. Vamos agora uma pirâmide mais quadrangular, olhando os botões elementais em cada ponta dessa pirâmide: terra, água, fogo, ar e éter. Abaixo dessa pirâmide colocamos uma base magnética de proteção, nos separamos de energias telúricas e nos conectando às energias mais fluidas, mais sutis. Vamos trazendo para dentro da casa, bem interessante, no todo o ambiente.
Agora mentalizamos de nós um cilindro gravitado em alta rotação no sentido anti-horário, desintegrando todos os miasmas, formas de pensamento, insetos astrais, eliminando aparelhos. Mentalizamos agora as flores violetas, que vão tomando todo o nosso corpo, transmutando todas as energias ativas. Muito bem. Ativamos uma morte, drenando todos esses ruídos, todo esse lixo cinza que ficou em torno de nós. Levando tudo para o centro da Terra. Ótimo. Mentalizamos agora que é possível você levantando da cadeira onde você se encontra. Ficando de pé. Agora, levantados da cadeira, vamos aproximando nossos guardiões, invocando o guardião de cada um. Depois, pedimos a permissão do guardião do Reinaldo para que possa agora abrir um portal com um túnel de luz, conectando-nos ao Reinaldo. Visualizamos o Reinaldo em nossa frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a partir do nosso cardíaco agora, vamos emanando uma luz dourada. Que vai tomando o Reinaldo. Os pés, a cabeça e da cabeça aos pés. Limpando todas as impurezas, lhe dando vitalidade. E essa luz dourada, ela vai ficando cada vez mais branca e cada vez mais branca. Até que vocês não conseguem mais enxergar o Reinaldo em sua frente. Muito bem. Nesse momento vamos agradecendo a espiritualidade maior, a Cristo Jesus, por essa oportunidade, por podermos auxiliar o irmão neste momento. E agora vamos virando de costas e retornando para a nossa sala, para o nosso ambiente. Vamos reacoplando o nosso corpo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lançando esferas douradas, fechando todos esses portais.
trazendo ventos solares, eliminando todos os rastros energéticos que possam ter sido criados. Muito bom. Vamos abrir os olhos. Cada um no seu tempo, tranquilamente. Tudo bem com todos? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Eu gostaria de dizer o seguinte, não sei o que acham os meus colegas desse curso, mas a parte que eu acho que é mais diferenciadora, a que eu acho que me acrescenta mais, é exatamente essa parte prática que você faz no fim da lição de 10 minutos. E eu queria confessar isso, só isso que eu queria dizer. Legal, muito bom. Faço questão de fazer isso, é muito importante mesmo. Obrigado pelo retorno. Mais alguém? Ninguém sentiu nada? Fred, eu Oi. queria te perguntar por que que a gente começou com a luz dourada e aí depois a gente terminou com a luz branca. Tá, o branco, ele é a união de todas as cores. O dourado, ele parte do cardíaco, tá? Do puro amor, né? O dourado. Mas quando você preenche em branco, você está trabalhando a iluminação pura, tá? Por exemplo, quando a gente se desdobra e vai em alguns locais onde são mais escuros e tal, e você percebe entidades se aproximando, a gente utiliza muito o branco, tá? Então, você traz luz e elas se afastam. Quando você vai quer fazer uma harmonização, subir realmente, assim, uma pessoa tá oscilando muito energeticamente, o que você faz? Você utiliza a luz branca no topo do coronário. Só fazendo esse movimento aqui, ó, você está projetando movimentação energética, tá? É como se subisse e descesse, tá bom? Então, é por isso que é utilizado o branco, tá? É como o prisma, lembra? Quando a luz do sol vem, ela irradia, você está vendo a luz branca que entra e ela se divide em várias cores, né? É da mesma forma, é a união de todas as cores ali. Oi, Fred. Fala, Cássia. Eu fiz, não tive imagens claras, só assim, uma profusão de cores. Isso aí você foi falando, uma profusão de cores. Desde o laranja no plexo cardíaco e daí alterando nada. Tinha hora que elas se misturavam até. Só que eu tive uma sensação que uma vez eu tive fazendo evangelho no lar em casa e acabei parando de fazer o evangelho. Tipo é como se fosse uma vertigem, ou a minha cabeça tivesse ficado mais leve. Aham. E que cortou, algumas horas o seu áudio cortou. E aí eu falei assim, pronto, agora eu não consigo ouvir direito. E o medo de não voltar. Mas aí foi assim, não, calma, fica calmo. E mantive. Mas deu como se a minha cabeça tivesse mais leve, uma leve vertigem, e não fiz todo o procedimento, voltei, acabei acabando voltando rápido até. Então, daí foi isso que aconteceu. E tá se sentindo bem? Não, agora eu tô. Aí Tá você bom. foi orientando para fechar os portais, assim, cadê as luzes douradas? Não tem problema. O Cadê para importante é a fechar? intenção, né? O importante é Mas sempre a intenção. eu tenho um receio, eu tenho Hum. receio por eu estar na minha casa sozinha, entendeu? É esse, assim, Ah, uma não, coisa é você vai. estar num ambiente com Ah, outras pessoas, como no centro, que nem a gente tive uma aula prática da mediunidade no centro, outra coisa é eu sozinha na minha casa, então sim. é em relação a isso que me dá um pouco de medo. Mas não se preocupa, não. O espírito, pessoal,
o que eles vão ficar fazendo é criando ladainha na nossa cabeça, tá? E apareceu alguma coisa, sabe? A gente fica mal. Se você der abertura, se você baixar a frequência para o medo, aí você entrou na frequência dele, entendeu? Então, sempre tá aqui, coração de amor, sabe? Sei que a gente está vivendo aqui num plano onde a gente plano terreno, plano físico, a gente tem as emoções, a gente tem medo, a gente tem situação, claro que tem. Estou falando que ninguém é santo, né? Ninguém está super elevado aqui, a gente está com a nossa personalidade, está resolvendo nossas questões, mas não veja como algo ruim, respeite, sabe, as situações. Mas você fazer trabalho em casa, que nem a gente fez agora, assim, que eu estou ensinando para vocês, é mais viável do que você querer, por exemplo, fazer uma leitura, assistir um filme. Por exemplo, você assiste um filme, às vezes tem uma situaçãozinha no filme lá, um filme meio violento, que às vezes parece legal e tal, por exemplo, você pega ali um Deadpool da vida, sabe, que tá agora, né, tá no cinema, comédia e tal, mas tá o cara, o que você vai ressonar com aquilo ali, entendeu? Você vai ficar aqui, ó, ressonando com aquela vibração. Você assistiu um Bad Boys, que eu assisti esses dias, eu fiquei ressonando aqui 3 dias aqui no negócio, entendeu? Eu já tive experiência com um livro que eu li quando eu estava na adolescência e, nossa senhora, parece que eu perdi minha paz depois que eu li o livro, então eu tomo muito cuidado com essas coisas. Então, eu assistia muito filme de terror, eu não assisto mais. Eu tenho muito interesse por alguns temas de guerra, mas pela história e pelo comportamento humano. Sim. Mas eu não assisto com frequência, porque é muita dor para todos os lados, né? Muita dor. À noite eu tomo bastante cuidado, porque eu sei que vai refletir no meu sono, nos meus sonhos. Então, hoje eu sou um pouco mais cautelosa com isso. Exatamente. E tem que ser mesmo. A TV, espelho, assim, não é dando medo, tá, pessoal? Tem que ser paranoico também nas coisas assim. Mas TV, espelho, YouTube, celular, essas coisas, tudo abre portal. Tudo isso aí, entende? TV principalmente. Se você liga ali TV e fica assistindo o jornal ali do almoço ali para você ver que portal que você vai abrir, entendeu? Então, tudo isso abre portal energético. Tá? Agora, o que a gente fez? Vocês perceberam que eu fui, a gente fez a esfera, a gente fez a proteção, chamou o guardião, né, pediu aproximação, colocou os mentores em volta, e a gente nem fez tudo, sabe, que precisa, assim. E isso é só o básico para a gente fazer uma aproximação rápida ali e voltar, entendeu? Mas a gente fechou os portais, sabe, fez a questão dos miados, fez tudo, então, dessa forma, é muito mais seguro. Vou dizer que é 100%? Não é, porque nada é 100%. Se você está num trabalho mediúnico lá, e você tem 5 pessoas, que eu já falei aqui algumas vezes, e uma delas está pensando lá no marido que deixou o fogão ligado, sabe, e queimou o frango no almoço, ela já saiu de sintonia, já caiu, entendeu? Já desestrutura o campo, sabe? Pessoas, muitas vezes você faz proteção, e as pessoas que estão dentro da proteção, elas abrem portal interno, sabe? Então, com situações de emoções que às vezes precisam ser abertas, entendeu? Mas muitas vezes não, sabe? Mas como a gente não tem o controle, às vezes não entende o que está acontecendo, você sai abrindo a Deus dará, tudo ali, sabe? Entendeu? Então... Esse medo... Pode falar. Medo, que às vezes não é um medão, mas esse medo que às vezes vem e acompanha a gente mesmo, pode ser também não digo nem falta de conhecimento, mas da não lembrança, porque se a gente reencarna, vive várias vidas, você já foi para o lado de lá, você já passou por várias situações, sabe? Sim. Deus, né, o que eu fiz? Eu não sei. E às vezes é mais pela falta dessas lembranças, aí é como se fosse um desconhecido para a gente. Geralmente o desconhecido gera um pouco de medo, então conforme a gente vai melhorando, vai diminuindo. Tem a falta de lembrança, né? E tem também nossas crenças,
querendo ou não, assim, por mais que, pô, eu cresci dentro do espiritismo. Aquele negócio que muitos falam assim, o espírita tem medo do espírito, sabe? Entende? Então, é a negação, sabe? A pessoa espírita ali a vida inteira falando sobre os espíritos, enganado e tal, mas se aparece um do lado ali e fala, meu Jesus Cristo, sabe? Entendeu? Até o sinal da cruz, né? Entendeu? Então, é sobre isso. Às vezes é muita crença, muito medo do desconhecido, sabe? Então, situações vão acontecer quanto mais você trabalha, quanto mais você pratica a espiritualidade, quanto mais você se liberta de muitos dogmas, de muitas crenças, sabe? Quanto mais você se desperta para isso, para a realidade, situações vão acontecer, sabe? Vão acontecer mesmo na nossa personalidade, do nosso ego, que não quer que a gente viva aquilo, sabe? Porque você está entrando numa zona de insegurança, sabe? Para eles, não está confortável, entende? E também por situações externas, sabe? Lembra, você é um ponto de luz. Se vem alguém pedir ajuda, vai vir outro também que não quer que aquele cara peça ajuda, seja ajudado, entendeu? Seja auxiliado. Não estou dizendo é uma regra, não é, mas pode acontecer, entendeu? Então, o que você faz? Você auxilia, sabe? Tem um autor, um professor que ele chama Wagner Borges, não sei se você já conhece. Ele fala sobre projeção astral, espiritualidade. Muito bom, muito bom. E ele fala assim de uma forma muito simples, sabe? E já teve situações que ele conta, assim, por exemplo, de projeção astral, que ele foi num local, só terminando, né, pessoal, a gente já passou 10 minutos aqui, mas ele já foi num local e chegou nessa cidade, acho que era na Bahia e tal, e apareceu vamos chamar assim, de uma gangue espiritual, sabe, que veio lá, um cara que estava bem dotado, né, bem arrumado e tudo mais, assim, mas ele chegou e falou, ó, não quero que você faça nada aqui, não vem, faz o seu trabalho, dá a tua palestra e vai embora. Ele falou, beleza. Entendeu? Então, são situações, e ele, assim, é uma pessoa que você conhece com ele trabalha com projeção astral, com desobsessão, desde, sei lá, sabe, muito antigo, sabe, ele era da época do Valdo Vieira lá, sabe, os caras, vocês já ouviram falar, então, você vê, ele tem respeito, sabe, beleza, respeito, não vou fazer nada aqui, fiz o meu trabalho e vou embora, entendeu? Agora, se vier a situação, é possível, chamei meu mentor, todo meu guardião, é possível, num ambiente mais controlado, mesmo dentro da minha casa, sabe? Se eu tivesse a possibilidade de auxiliar alguém ali, sabe? Faz uma esfera dourada em mão de você, faz um campo ali e auxilia, entendeu? Então, e a gente vai aprendendo isso aos poucos, tá? Então, não se preocupe. O importante, pessoal, é o coração, sabe? É a frequência que você está vibrando naquele momento. É só isso que importa. Entendeu? Se você fica com medo, você vai entrar na frequência do medo, aí você não consegue auxiliar e não consegue se auxiliar, sabe? Então, sempre tenta manter a vibração, coração, vibração do amor, tá? Então passei Beleza? no teste. Isso. Não se preocupa, não se preocupa. E qualquer coisa, pessoal, conversa comigo, manda no particular ou manda lá no mural lá do Classroom, tá bom? Compartilhe lá suas experiências que vocês sentiram, tá? Que a gente vai trocando ideia, tá bom? E quem sabe a gente consegue logo mais aí, no mês de agosto, nos encontrarmos aí, né? E, ao vivo, para termos a nossa primeira experiência em conjunto, tá bom? Tá Então, bom. mais uma vez eu agradeço aí pela participação de todos, tá? Uma ótima noite. Ótima noite Boa a todos. noite a todos. Gratidão, Fred. Gratidão, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Oh. Tchau, Bonito. Tchau, Celeste. Tchau, Fred. Estou tentando desligar aqui, não sai. Então, bom. Sem problema. Tchau para você também. Vai assistir a aula depois. Um abraço.